José Passini foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é formado em letras, ele é doutorado em linguística, e os temas e as posições dele remetem sempre a uma palavra esclarecedora da Boa Nova de Jesus, à luz libertadora da codificação espírita, instruindo o uso da razão e do sentimento que facultam segurança das interpretações pessoais necessárias. Pensar é o verbo ativo conjugado na ação reflexiva das palestras e seminários dirigidos por José Passini. Nós agora passamos a palavra a José Passini. Seja bem-vindo entre nós e muito obrigado. Sim. Dá para caminhar apesar da prova. Eu vou botar o microfone lá. Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz, muita alegria de ter essa oportunidade de falar-lhes. Lamentavelmente, nós não vamos falar das maravilhas que a doutrina espírita nos traz em revelação, em incentivo para a prática do bem, enfim, para o nosso aprimoramento espiritual. Hoje nós vamos trazer um assunto profundamente desagradável, mas que é de necessidade prioritária no meio espírita, nós pararmos um pouco e analisarmos, primeiro, a nossa responsabilidade com o nome do Espiritismo. Quando nós nos declaramos espíritas, ipso fato, nós estamos nos declarando discípulos de Jesus, antes de mais nada, e depois de Kardec. Todos nós temos a responsabilidade de zelar pela doutrina que nos ilumina os caminhos. Mas, lamentavelmente, de alguns anos para cá, intensificou-se essa onda terrível de ataque das trevas ao movimento espírita. Começou aí há uns 50 anos atrás, aproximadamente. Mas de maneira muito vagarosa, muito simples e tal, e ninguém foi prestando atenção, porque essa é uma das técnicas das trevas, né? Não entra fazendo barulho nem tocando tambor. Ela vai devagarzinho entrando e a pessoa não percebe. Isso aconteceu no meio espírita. Apareceram umas obras, uma das quais eu vou falar aqui, né? E foram sendo vendidas, como essa em que eu me baseei, comprei em Juiz de Fora, na Livraria Espírita. Nós temos uma livraria muito boa em Juiz de Fora, fora as livrarias dos centros, né? Eu vi a obra, achei assim e tal, ninguém falou nada. Os espíritas mais experientes que eu ficaram quietos, né? Foi deixando. Foi devagarzinho, foram aparecendo outras, né? Até que chegou um momento, agora, esse momento aí de uns 10 anos para cá, houve um ataque mais intensivo das trevas. E nós temos de prestar atenção no seguinte, que antigamente o espiritismo era bombardeado. E vamos pensar bem em termos militares. Aqueles canhões jogando bombas em cima do movimento espírita. Chama a atenção, e muita gente chegou para o espiritismo por causa desse ataque, porque era uma espécie de propaganda do espiritismo. Mas as trevas, muito inteligentemente, pararam o bombardeio, começaram a implosão. Então, atacar o espiritismo por dentro, através de ataques pessoais aos trabalhadores, mas também através dessa literatura que diminui a respeitabilidade do espiritismo perante os olhos dos outros. Não diminui o espiritismo, mas diminui a respeitabilidade do espiritismo
perante as pessoas. Então nós vamos mostrar aqui por que é que o Espiritismo é atacado. Trazendo-nos de volta os ensinamentos de Jesus, conduz necessariamente ao uso da razão, ao lado dos esforços empenhados no sentido de desenvolvermos o sentimento. Esse binômio sentimento e razão nós sabemos que está presente na doutrina espírita. Mas nós temos motivos intelectuais, motivos que são originários no uso da nossa inteligência, para nós desenvolvermos o sentimento. Então eu vou desenvolver o meu sentimento porque eu sei que eu preciso desenvolver esse sentimento. Não é só aquela ideia assim poética de amor, etc. Não, eu preciso, tenho de verificar, tenho que usar a minha razão para me analisar, para verificar os pontos da minha maneira de pensar, de falar e de agir que eu devo melhorar. Então a nossa doutrina alia sentimento e razão. Daí as características que distinguem a nossa doutrina de outras concepções religiosas: o estudo, a análise e a reflexão. Nós, embora não haja tanto estudo como seria de desejar, eu acho que os espíritos gostariam que nós estudássemos mais, mas a doutrina espírita é que leva as criaturas mais na Terra ao estudo de religião, né? Outras religiões, sem querer desmerecer o valor delas, nós já teríamos aqui uma porção de cânticos e louvores, etc, etc. Veja que a prece da nossa irmã foi rápida, né? Invocou aí a ajuda espiritual, e eu preciso de muita delas, né, para falar, né? Então está aí. Formação do leitor crítico. Crítico, a palavra crítica também, ela é mal interpretada de um modo geral. Quando fala crítica, se ele fez uma crítica do livro, porque nós usamos crítica, o fulano está criticando o outro, sempre no sentido pejorativo. Não, a palavra crítica quer dizer análise lúcida. Tanto assim que existem os críticos literários, que muitas vezes escrevem um artigo todo, de várias laudas, elogiando uma obra. Mas o que é isso? Esse elogio todo aí, isso é uma crítica. Mas nós, de um modo geral, entendemos a palavra crítica pelo lado do avesso, só para olhar coisa ruim. Não. Crítica quer dizer análise. Então, formação do leitor crítico. Todo leitor espírita que é espírita deve ser crítico mesmo. Não tenha dúvida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, não foi o Espiritismo que inventou isso, não. Jesus já falou isso lá no Evangelho de João, né? Como é que eu vou conhecer a verdade? Usando a minha inteligência, a minha capacidade de entender, de ler, de entender, de raciocinar, até de discutir sobre o assunto, né? Olha que Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. Com base nessa afirmativa de Paulo, alguns espíritas falam: pois é, mas Paulo disse: examinai tudo, retende o bem. Está certo, tem o direito. Todo espírita tem o direito de ler o que ele quiser. Se vocês chegarem aos meus livros lá na minha casa, vocês vão ver lá obras, muitas das que eu critico aqui. Essas não estão tão à mão, porque eu já ponho lá num canto. Mas eu tenho lá obras. Tenho a obra do padre Júlio Maria, que escreveu contra o Espiritismo. Tenho o livro sobre reencarnação. Comprei o livro, logo vi na livraria, A Reencarnação dos Espíritos. Padre não sei o que, lá da Polônia. Comprei o livro, né? Olha, eu quero ver o que estão falando, né? O que estão falando do Espiritismo. Cheguei lá, a reencarnação no budismo, no ismo, cadê o Espiritismo? Não falou. Por quê? O Espiritismo fala da reencarnação em teses de Kardec que são irretorquíveis. E eu falo para muita gente: você já leu o item 222 do Livro dos Espíritos? É um ensaio de Kardec de 11 páginas. Um verdadeiro monumento de lógica, de argumentação, em que ele defende a tese da reencarnação. Eu nunca vi, ao longo da minha vida, algum escrito
que argumentasse contra os argumentos de Kardec ali. Nada. A minha universidade tem um curso que tem um departamento, o Departamento de Ciência da Religião. Eu fiquei lá 25 anos, depois dos 5 finais eu fiquei na administração e tal, saí de lá. Mas 25 anos, parede e meia, como nós falamos lá em Minas, né, com o Departamento de Ciência da Religião, e eu distribuindo folheto espírita, todo mundo sabendo que eu sou espírita. Nunca me convidaram, aliás, me convidaram uma única vez para dar 4 aulas, um bloco de 2 e 2, né? Para dar uma visão do espiritismo, porque o professor estava viajando, então ficou aquela vaga, me convidaram lá, mas nunca mais me convidaram, né? Não se interessavam. Um departamento de ciência da religião que estudava de vez em quando lá budismo, tinha de vez em quando um pai de santo lá vestido a caráter, Hare Krishna, de vez em quando eu via no corredor, mas o espírita que estava lá distribuindo mensagem eu não queria, porque os argumentos espíritas são irretorquíveis, não tem dúvida. Se você se apoia em Kardec, acabou, né? Aquele monumento de lógica e etc. Mas examinai tudo, eu tenho o direito de ler tudo. Se vocês me virem aí com um livro qualquer, a não ser de pornografia, né? Mas um livro qualquer que vocês vejam na minha mão aí, ninguém vai, você está lendo budismo, você não é espírita, está lendo? Estou lendo, estou estudando, estou conhecendo. E quanto mais a gente conhece, mais a gente valoriza o espiritismo. Mas nós temos o direito de ler tudo, mas temos o dever de verificar o que é que nós estamos passando para o próximo em nome do espiritismo, nome que nos felicita, mas nos dá responsabilidade. E essa responsabilidade vai desde o dirigente do Centro Espírita, da Livraria Espírita, do Clube do Livro Espírita, até o espírita que pega uma mensagem no centro e vai passar para o vizinho lá. Ele tem de ler aquilo e saber. Agora, se é um centro bem orientado, a mensagem que ele recebe ali deve ter passado pela crítica dos dirigentes do centro, porque a responsabilidade é deles. Atualmente exige-se cuidado redobrado. Leitura crítica de obras mediúnicas, seleção de livros e mensagens que serão passados ao público. Eu vou mostrar aqui a vocês mensagens que foram distribuídas em centro, em nome do Chico Xavier. Cuidado na escolha do livro a ser estudado em grupo. A Treva está trabalhando tão sutilmente que existem obras com capa de psicológicas, de ajuda. O médium é psicólogo, então entra com determinadas teses, né? O pessoal vai estudar em grupo, mas por baixo, né, subliminarmente, existem ali mensagens destrutivas, semeando, eu vou mostrar depois, né? Amados, olha aí a advertência que nós temos de João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gente, nós temos a advertência de 2000 anos, isso não é brincadeira não, porque sempre os falsos profetas, sintetizando a treva, sempre teve desejo de destruir o bem. E olha o que Paulo fala. E fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Eu costumo dizer que o primeiro livro dos médiuns que surgiu na Terra foi escrito por ninguém menos que Paulo, o apóstolo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 12 e 14, nós temos ali instruções mediúnicas muito sérias. A minha Bíblia, eu tenho várias, né? Mas a minha Bíblia, que eu consulto mais, é de 1937, tradução de João Ferreira da Almeida, aquela tradução mais aceita pelos protestantes. E João Ferreira da Almeida, ao traduzir a Bíblia, ele colocou
títulos, nos vários capítulos, subcapítulos, etc. Por exemplo, a prisão de Jesus, a negação de Pedro, então tem capítulo. Esse capítulo, esses capítulos e subcapítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala primeiro, no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: buscai a caridade, procurai desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. O que é profetizar? É profeta. O profetizar eles usavam como o médium que hoje nós chamamos psicofônico. A gente subentende ali perfeitamente que Paulo está fazendo uma distinção entre o médium curador, porque ele também dá, né, nessa primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12 e 14, ele dá, ele anuncia os vários tipos de mediunidade. O dom de curar, o dom de falar línguas, E ele fala também o dom de discernir espíritos. O que é isso? No contexto mediúnico. É a mediunidade intuitiva que o dirigente da reunião deve se esforçar para desenvolver, a fim de ele, sem ter informação direta do espírito com o qual dialoga, ele saiba, ele recebe intuitivamente. É o dom de discernir espírito. Você veja onde Paulo chegou. E ele diz aí: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. João Ferreira da Almeida colocou aí como título dessa parte, que ele da necessidade de ordem no culto. Entende-se perfeitamente que o culto era a reunião mediúnica. E ele diz o seguinte: que falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem. Gente, é uma palavra que nos vem há 2000 anos e tem gente engolindo tudo que fala na mesa mediúnica aí, e pior ainda, quando escreve umas bobagens, imprime aí e distribui no centro, né? Nós temos hoje até, desgraçadamente, desenvolvido um correio do além, e está funcionando muito lá em Uberaba. E o nosso irmão Carlos Antônio Batelli, e eu vou falar o nome de todo mundo, sabe? Porque há uma coisa, mas você não deve falar o nome do irmão e tal. Aí eu falo assim: é um bicho muito grande, que ruge muito alto, tem uma juba, muito grande, a mulher dele não tem juba, né? Todo mundo fica sabendo que é o leão. Por que eu não falo logo que é o leão, né? Então ficar fazendo aqui rodeio para falar, é o nosso irmão Carlos Antônio Batelli, né, que está produzindo obras que nós vamos ver aí. Então tem de julgar a obra. Bem, eu vou começar por uma obra que causa até hoje problema no meio espírita. A primeira obra que apareceu quando Kardec publicou o Espiritismo. O Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, não poderia deixar de receber os ataques das forças contrárias ao esclarecimento e à libertação do espírito humano. Nós sabemos que todo aquele que traz verdade ao mundo paga um preço caro. Vide nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pagou um preço caro. Chico Xavier, sem querer fazer paralelo, também pagou o que o Chico sofreu das necessidades naturais da vida pela pobreza e etc, mas também por ignorância de muita gente. Nós, quem conhece a vida do Chico, sabe perfeitamente o que ele sofreu, né? Mas o Espiritismo também, como doutrina, já sofreu um ataque no nascedouro, vindo através de Jean Baptiste Rustem. Embora pareça um paradoxo, o volume e a intensidade dos ataques constituem um verdadeiro atestado da legitimidade do Consolador. Porque se vem para trazer uma verdade esclarecedora e etc., pode saber que vai enfrentar dificuldade, não vai remar em maré mansa não, né?
Os espíritos falam muito isso, ensinam isso. A primeira e talvez a mais forte das investidas foi a publicação da obra de Jean-Baptiste Rustin, conhecida em língua portuguesa como Os Quatro Evangelhos. São 4 volumes que constituem obra fantasiosa, repetitiva, que pretendeu dar nova versão à tese da virgindade de Maria através de uma pseudo-gravidez que teria culminado no aparecimento de um bebê fluídico surgido de um parto fictício, de uma lactação aparente, de um desenvolvimento físico falso e de uma desencarnação enganosa. Porque a tese é que Jesus, que está lá no livro, Jesus, um espírito, não iria entrar na lama da terra, aquela coisa separada, né? A lama da terra, ele não podia. Mas atrás disso está embutida a tese católico-romana da virgindade de Maria. E dizem os católicos que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, né? E para dar, eu não sei como é que explico, né? Então precisou toda aquela coisa da manjedoura, aquela coisa, para enganar, a obra toda é de enganação. Então Maria seria uma enganadora, esse espírito sublime, né, que nós veneramos, né, como mãe da humanidade, etc. e tal, teria se prestado a essa pantomima, a essa enganação. Mas diz aí o espírito que ela foi, ali até um artigo há muitos anos, hoje ninguém mais publica nada em defesa de Rustin, mas disse lá que Maria foi envolvida pelos espíritos superiores, foi uma pseudociesis, a palavra técnica para dizer uma pseudogravidez, né? Então ela teve o ventre, segundo o livro, o ventre de Maria teria se entumecido, ela teve leite, etc. E os espíritos trouxeram o bebê para ela, né? Agora é de se perguntar, por isso nós precisamos raciocinar. Se Jesus veio, não tinha mais condição de habitar um corpo físico, ele poderia ter aparecido aí já de algum lugar, como um estranho que apareceu, um pregador do deserto que chegou para a cidade e começou a pregar, porque as verdades dele seriam aceitas ou não aceitas do mesmo jeito. Por que essa fantasia toda? Porque eles querem adaptar ao Espiritismo a tese da virgindade de Maria. Por quê? Porque pregaram séculos após século que sexo é pecado, nós todos somos filhos do pecado, e a Igreja Católica Romana faz isso exatamente para depois poder batizar a criatura, cobrar, tirar o pecado original através do batismo, né? Essa coisa toda. Então, Rustin publicou. Agora, a Federação Espírita Brasileira publicou essa obra. Eu tenho obra de algumas edições. A obra que eu tenho de 1972 contém até umas cartas de Rustin atacando Kardec. E a Federação Espírita Brasileira, na obra de 42 a primeira obra, e a outra é de 71. Essa de 71 tiraram essas cartas da obra de Rustin, né? Porque querem mostrar que Rustin era bonzinho e tal, mas ele teve problema com Kardec, né? Porque Kardec teve de contemporizar também com ele e tal, porque a doutrina estava surgindo. Ele arranjasse uma briga aberta com Rustin, o espiritismo não ia ficar, esses espíritos só brigando aí, coisa e tal, deixa para lá, né? Mas a verdade é essa. Então tudo seria enganação. Quer dizer, Jesus teria vivido sem comer, porque lá na obra diz o seguinte, que os espíritos escondiam a comida. Maria fazia, a mãezinha preparava aquela comidinha gostosa para o filho, os espíritos superiores vinham e sumiam com a comida, porque ele não precisava de comer. Diz que Maria amamentava o menino. Isso é verdade, pode ser verdade. Eu conheço casos de mulher solteira, até de animais, né, que amamentam, geram leite, né? Então Jesus mamava, mas os espíritos, como ele não precisava do leite, os espíritos tiravam da boca do menino, né, e voltavam para a massa do sangue de Maria. Toda a obra é assim, né? Essa obra, agora, nós não vamos ficar só discutindo a questão do corpo fluídico de Jesus, que já é uma aberração, já é uma barbaridade, né? Seria aquela enganação
durante 33 anos, né? Ele fingindo que estava encarnado, fingindo que comia, mas não comia, né? Tudo. E depois, sendo crucificado, fingindo que desencarnou na cruz, mas não desencarnou, porque ele não tinha corpo, né? Físico e etc e tal. Eu tenho até um trabalho sobre a desencarnação de Jesus. Quem quiser, depois eu vou deixar meu e-mail, é só pedir que eu mando. Mas há pontos doutrinários, não é só a questão do corpo fluídico de Jesus, não. A ação da treva é muito mais avançada. Pontos doutrinários. Por exemplo, nós temos um ponto básico na doutrina espírita, que todos nós provimos da mesma origem, somos espíritos imortais, que vimos nos reencarnando. Um progresso atingido, você não volta. Eu vou explicar por quê. Olha o que ele diz aí. A encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo, já o dissemos, e o castigo não pode preceder a culpa. Ele retoma aquela tese católico-romana, e também aceita pelos protestantes, da revolta de Adão, né, que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, lá no paraíso, que foi expulso do paraíso, etc., decaiu, ele era um espírito... diz a Bíblia que era um espírito bom e coisa e tal, estava lá com Eva e tal, mas eles pecaram, foram expulsos do paraíso, jogados da terra. Eles já tinham condição de anjos lá, né? E porque pecaram, aí veio o sexo como pecado, né? E foram expulsos para a terra. E Rosteng diz o seguinte, que nós, humanidade terrena, éramos espíritos que estávamos no mundo espiritual, já ajudando o controle das estações, protegendo pessoas e tal, e tal, e tal. Mas, em determinado momento, nós nos rebelamos. Então, vocês todos são rebelados, né? Rebelamos contra os guias. Contra os guias. E aí fomos banidos para a terra e encarnamos em criptógamos carnudos, que era um tipo de larva. Aí pergunta para o espírito que está comunicando, né? Mas como é que os outros bichos não comiam essas larvas? Né? Os guias protegiam. Você vê que coisa mais absurda. Eu não sei como é que tem inteligências brilhantes aqui no Brasil que aceitam isso, né? Alguém que conhece a obra, que já ouviu alguma coisa, vai dizer, mas Bezerra de Menezes era rostenguista. Bittencourt Sampaio também. Guion Ribeiro também. E outros luminares do Espiritismo também eram rostenguistas. É só muito fácil de explicar. Eles eram católicos, possivelmente marianistas, muito piedosos, porque espíritos muito sensíveis, né? Quando apareceu a obra de Rosteng, resolveu um problema deles, explicando o Espiritismo, etc., mas não mexendo com o dogma da virgindade de Maria. Que beleza! E eles não tiveram tempo de estudar isso, não, porque naquele tempo o Espiritismo era perseguido mesmo. Ainda no meu tempo de criança havia muita perseguição, jogar em pedra em centro espírita e etc. Calcula no tempo de Bezerra de Menezes, no século XIX, né? Eles não tiveram tempo de parar de discutir isso, etc. Então aceitaram. Mas depois de desencarnado não existe uma linha, nem de Bezerra, nem de Bittencourt, nem de Guion Ribeiro, uma linha que eles tenham escrito em favor de Rosteng. Mas a erva daninha de Rosteng se enraizou na Federação Espírita Brasileira, que eles publicaram até poucos anos essas edições de livro. Ainda tem estudos lá sobre a obra de Rosteng. É uma obra palavrosa, difícil, né? É dura. Meu filho mais velho, que é espírita, estudioso, etc. Pai, eu não sei como é que você tem estômago para ler isso. Mas alguém tem que ler. Ele diz aí que o espírito não é humanizado antes que a primeira falta o tenha sujeitado à encarnação humana. Só então é preparado para lhe sofrer as consequências, né? Você vê, isso aí é a história do pecado original, né? O espírito foi banido para a terra porque pecou no mundo espiritual.
Olha aí. Já tendo grande poder sobre as regiões inferiores, cujo governo aprenderam a exercer. Olha o que nós éramos já, né? No sentido de que, sempre sob as vistas dos espíritos prepostos à missão de educá-los e sob a do protetor especial do planeta de que se trate, aprenderam a dirigir a revolução das estações, a regular a fertilidade do solo, a guiar os encarnados, influenciando-os ocultamente. Quer dizer que essa raça humana está aí fazendo, já foi espírito superior, porque para ter essas atribuições tem de ser espíritos superiores, né? Muitos acreditam que só ao merecimento próprio devem o que podem, e desprezando todos os conselhos caem. Agora a tese da Igreja Católica é a queda pelo orgulho. Quer dizer que nós estávamos lá, veja bem que negação terrível. Um espírito que já está nessa faixa de evolução, capaz de desempenhar essas tarefas todas de ajuda, de proteção, controle de estações, controle de fertilidade do solo, etc. Um verdadeiro espírito sábio, de repente, inveja de Deus, e aí vem jogado para a terra. É a tese romana, da Igreja Católica Romana e protestante. Com todo o respeito que nós tenhamos, é a verdade. Primeiro volume, página 311. São 4 volumes assim, de 600 e tantas páginas. Né? Precisa ter estômago para ler mesmo. Porque também é repetitiva. Você lê um, já está vendo. A tônica dessa obra é a simulação. Então tudo parece que é, mas não é. Finge que é, mas não é. O que, porém, Jesus naquela ocasião não podia nem devia dizer e que agora tem de ser dito é o seguinte. Ainda eles se dão, os espíritos que se comunicam por você, que se dão a postura, né, de serem os arautos de novas verdades, né? Olha o que ele vai revelar aí. Vou perguntar para você, vou fazer uma arguição agora aqui. Qual é a passagem do Novo Testamento que mais claramente mostra a reencarnação dos espíritos? Hein? Também, mas não é... Confesso que Elias já esteve entre vocês. Não, ainda não. Bom, eu vou falar porque eu não vou gastar o nosso tempo para isso. Está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, não é isso? Essa passagem eu já tampei a boca de muita gente que veio falar. Você tem o Novo Testamento aí? Tem, então abre. Mateus 17, versículos de 10 a 13. Vai lá. Jesus, ora, se transfigura, aparecem ao lado dele Moisés e Elias. E a fé raciocinada, até que eu até me esqueci de falar na fé raciocinada que eu falei, mas vou falar hoje, foi bom lembrar agora que eu vou citar lá. Prova da fé raciocinada que Jesus ensinou, porque não foi Kardec que inventou, não, foi Jesus. Kardec botou no Evangelho segundo o Espiritismo, fé verdadeira só é aquela que pé inabalável, só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele deduziu isso da obra de Jesus, porque Jesus trouxe a fé raciocinada, para nós compreendermos, entendermos a coisa, né? E ali você tem uma prova da fé raciocinada. Vocês estão lembrados dessa passagem? Jesus orou, apareceram Moisés e Elias, ele conversou com os dois e tal. Movimento de encanto. Imagine a emoção daqueles discípulos ao verem Moisés, o pai dos profetas, ali diante deles, né? E do outro lado Elias, o grande profeta Elias, né? Que é defensor do Deus único, etc. Que os judeus sabiam disso tudo. Uma emoção imensa. Mas logo que passou a emoção, um deles fez uma perguntinha para Jesus, uma perguntinha terrível, né? Talvez João, o mais jovem, né? Mas, Senhor, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele raciocinou, espera aí, todo mundo está esperando a volta de Elias para que virá preparar os caminhos do Messias. Todo judeu sabia disso. Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. Agora ele olhou, Elias está desencarnado, né? Elias está desencarnado. Alguma coisa está errada, Senhor. Se Elias
Elias já veio e reencarnou como João Batista, ele está aparecendo como Elias aí. Ou então as escrituras estão erradas. Diz que Elias voltaria para preparar o caminho do Senhor. Ou então, pior ainda, o Senhor não é o Messias. Não se cumpriu. Eu fico encantado com isso, com a liberdade que Jesus dava ao discípulo de questionar até sobre a natureza da missão dele. E Jesus, com a naturalidade daqueles que trazem a verdade, que têm segurança no que fala, disse assim, né? Em verdade digo-te que Elias havia de vir, quer dizer, ele havia de reencarnar. Mas ele já veio e não o reconheceram, antes fizeram-no padecer como farão padecer o Filho do Homem, porque Elias já tinha sido decapitado. Né? Aí o versículo 13 diz o seguinte: e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Pronto. Tirou a dúvida completamente. Né? Por quê? Agora, o que fala nesse livro aí? Moisés, Elias e João Batista são uma única e mesma entidade. Aí perguntam no diálogo para Jesus, para o Espírito que está ditando, mas espera aí, Moisés e Elias são a mesma entidade, como é que apareceram aqui agora Moisés e Elias? Um preposto tomou-lhe a posição. Então você vê que é toda uma obra de enganação. Né? Até diante de Jesus ia ter essa tapeação para os 3 discípulos que estavam ali. E as pessoas não raciocinam isso. Né? O discípulo raciocinou. Né? Se Elias está aí, né? Elias, não reencarnou, né? Como é que João Batista veio? Né? Aí, isso aí já é Kardec. Não. Em Mateus aí. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então muita gente chega ao espiritismo, quando vê certas coisas, deixa, isso aí é bobagem, é brincadeira, não sei o quê, porque recebeu uma mensagem tola, né? Olha o que diz Erasto, que eu falei. O primeiro livro dos médiuns foi lá, mas em Erasto tem essa advertência muito séria na questão 320, né? Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Porque é um grande perigo a pessoa pegar um preceito errado, aí ela passa a defender aquilo, porque ninguém gosta de ser enganado. Então eu embarquei numa canoa furada e fico tentando tampar o buraco da canoa aí para não dar o braço a torcer, né? De fato eu fui inocente mesmo. Isso aí não está certo. Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode ser visto da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados. O recado para as reuniões mediúnicas, né? Há dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então você vê um espírito falando muito bonito, com palavras muito bem torneadas, frases bem torneadas, etc., muitas vezes está falando mentira. Eu começo com mensagem do astral de Ramatiz. Ramatiz tem uma série de afirmativas boas. Tem, por exemplo, um livro dele, Além da Sepultura, são livros maçudos, todos eles. Além da Sepultura, ele fala sobre o Esperanto. São 100 páginas desse capítulo sobre Esperanto, irretocáveis. Tanto assim que esperantistas já fizeram uma separata e publicaram. Mas a gente não pode, porque tem uma coisa bem feita, bonita, etc., largar o resto, aceitar o resto. Vamos analisar o resto.
Daqui, olha que ele fala lá, em 1949, quando surgiu o livro Mensagens do Astral, ele falou isso aí. 1949, presta atenção na data. Daqui a alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. Eu conheço a fala desses espíritos já porque eles se colocam na cátedra. Vós sabeis, etc. Nós aqui estamos ensinando, vós sabeis. Os vossos geofísicos anunciarão a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Ora, isso aí, qualquer pessoa que tem uma noçãozinha de astronomia ou de geofísica, qualquer coisa assim, sabe que a Terra gira em torno de um eixo imaginário. Bom, se é imaginário, ele pode ser assim, pode não. A gente sabe que ele tem 23 graus de inclinação em função da órbita. Ele vai girando sempre assim, né? A órbita você toma por plano. Então, para saber a inclinação do eixo, você vê que é em relação à órbita. 23 graus e uns minutos e tal. E ele disse, o eixo da Terra está se verticalizando. Olha o que ele fala aí. A verticalização, quando for percebida, será incondicionalmente atribuída à periodicidade espontânea dos movimentos naturais do orbe. Gosto de falar difícil. Dificilmente a vossa ciência haverá de aceitar a absurda notícia da aproximação de um planeta desconhecido nas cartas astronômicas. Ele disse em 1949 que esse planeta vinha vindo para cá, em direção à Terra, para levar os espíritos perturbadores, etc. A partir do próximo ano de 1950, eu já estava encarnado nessa época, manifestar-se-á junto à aura da Terra a primeira vibração sensível desse astro intruso, mais ainda de maneira profundamente magnética. Que maneira que pode um astro influenciar outro se não magnética? É a arte de falar, de repetir, para parecer assim, mais importante, né? Isto é, será uma expansão endógena, isto é, de dentro para fora. Eu nunca vi expansão ser de fora para dentro. Uma ação astroetérea, também não sei o que é isso. Pois na realidade o fenômeno terá início na esfera interior do vosso orbe. Quer dizer, a esfera interior da Terra vai determinar a aproximação do planeta que é 3.200 vezes maior do que a Terra. Estava a milhões ou bilhões de quilômetros. A influência da Terra sobre esse planeta é a mesma coisa que você botar aí uma pulga, né, a atrair um elefante. Até o final deste século, nós estamos agora no século XXI, né? Estava no final do século XX. Até o final desse século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade. Já acabou o século, acabou? Saiu 2/3 da humanidade aqui? Então, é informação falsa. Através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. Quer dizer, nós teríamos aqui, em vez de ter trânsito, tinha 2 pessoas me ouvindo aí, porque o resto tinha morrido tudo, né? Agora, é agressiva a inteligência da criatura. Agora você fala com a criatura que leu e embarcou nisso aí é o perigo desse. Aí ele não quer desembarcar, então ele fala assim, mas o tsunami mudou um pouquinho o eixo da Terra. Espera aí, foram alguns segundos, uma coisinha mínima que não alterou nada, né? Mas está aí. Então, a fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 92. E os efeitos catastróficos se farão sentir até o ano de 1999. Graças a Deus nós já passamos. Pois o advento do terceiro milênio será sob os escombros que em todas as latitudes geográficas revelarão o maior ou menor efeito do fim dos tempos. Gente, isso aí... E como é que tem em Juiz de Fora um centro espírita chamado Ramatiz? Quis se filiar à AME quando eu era presidente da AME, nós não aceitamos. Ele tem uma pirâmide desse tamanho, um retrato de Ramatiz quase desse tamanho aí lá na parede, etc. Como é que você pode admitir uma coisa dessa? No mesmo livro, falando sobre Jesus, olha o que ele fala sobre Jesus.
submisso e fiel ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus, qual é a outra vida que não foi criada por Deus? Eles têm o dom de repetir o óbvio, mas de maneira enfática para impressionar. Sabia curar com a simples imposição de mãos, como aprendera com os essênios. Ele diz que Jesus aprendeu com os essênios. Mas isso aí foi desmentido 11 anos antes por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz, o Emmanuel já fala, capítulo 12, belíssimo, sobre Jesus. Ele diz, existem correntes religiosas que dizem que Jesus teria vivido entre os essênios. Nada mais falso, porque a Terra conhece a perfeição de Jesus desde os seus primórdios. Seria a mesma coisa de Jesus ter fundado um jardim da infância e depois ter sentado lá e aprender a fazer garatuja com as crianças, né? Mas ele fala que Jesus aprendeu. Onde é que está a história dos essênios aí, de grandes curadores? Porque até hoje nós sabemos que Jesus curou cego, leproso, paralítico, estrupiado, endemoniado. Mas quem é que os essênios curaram? Porque os mestres deviam curar mais que ele. Está aí. Agora, olha aí, o que quer dizer essa última frase? Que beleza. E usavam uma terapêutica afim com o seu tipo psicofísico e temperamento espiritual. É bonito, né? Mas só papai. Chegou na hora, né? Vamos fazer um intervalo, então. Bom, esse livro surgiu há uns 50 anos, mais ou menos. Esse médium eu conheci. Ele tem um livro extraordinário chamado Materializações Luminosas. Ele era delegado regional do estado de São Paulo. Ele morava em Guaratinguetá. E lá houve uma reunião mediúnica com o famoso médium Peixotinho, das materializações luminosas. E ele, como delegado de polícia não espírita, foi convidado a verificar a veracidade, a legitimidade dos fenômenos. Então, com a acuidade de um delegado de polícia, de um policial, ele verificou todas as possibilidades de fraude, etc. e tal, e escreveu um livro, Materializações Luminosas, umas 400 páginas, com fotografias, etc., e se tornou espírita. Se tornou espírita, mais tarde desenvolveu mediunidade, entrou na política, eu conheci pessoalmente, entrou na política, era uma pessoa assim um tanto entusiasmada e tal, e botava muita emoção na frente do raciocínio, da análise, e acabou desenvolvendo mediunidade, se tornou político, fundou um jornal lá em São Paulo, e aí começou. Aí ele escreveu um livro, Sexo Além da Morte, que eu vou mostrar a capa só do livro aqui. Esse Sexo Além da Morte eu devo tê-lo lido aí pelo ano de 40 e... ele saiu na década de 40. Eu li o livro, um sobrinho meu, entusiasmado, me deu o livro de presente, né? Eu fui grifando o livro inteiro, barbaridade. Venderam na livraria espírita, lá de Juiz de Fora, ninguém espírita, experiente lá, falou nada, eu também deixei o livro lá, tinha muita coisa que fazer, deixei lá. Passado anos, ele escreve esse Abismo. O Sexo Além da Morte é uma barbaridade, né? É uma barbaridade. Vocês vão ver a capa só do livro aí, né? Que eu nem escrevi. Mas esse Abismo, eu vi lá na União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte, né? Vocês vão ver o livro. É porque muitas vezes o livro não tem questões doutrinárias, mas tem questões para ridicularizar o espiritismo, mostrar que os espíritas são aí pessoas que não pensam no raciocínio nem nada. Olha a descrição do guia, ele descreve o guia dele. Então ele faz umas viagens astrais, né, deslocado do corpo, levado pelo guia para ver situações, etc. e tal, depois ele relata no livro. Sexo Além da Morte também. Para vocês terem ideia, Sexo Além da Morte, ele fala lá que esse guia dele o levou para uma zona de sofrimento. Ó, nós sabemos que zona de sofrimento, toda criatura está em zona de sofrimento, está em um lugar desarmônico, onde não há beleza, né? Onde não há delicadeza, nem de formas, nem de palavras, nem de nada. E ele disse que passou lá num determinado lugar, veja o título do livro, Sexo Além da Morte.
Ele disse que passou lá numa colônia, onde havia adolescentes lindíssimas, nuas e tal e coisa. Por aí vocês veem o livro. E o livro vendido em livraria espírita aí. Mas na época não havia tanto despertamento para criticar. Olha aí a descrição do guia dele. Veja que é uma coisa para ridicularizar o espiritismo, né? É uma coisa triste, uma coisa... Longos cabelos brancos, ligeiramente enrolados, como se fossem cordas, desciam-lhe pelos ombros. Ele está descrevendo o guia dele. Rosto enorme, redondo aquadradado. Eu vou pedir para algum arquiteto que tem aí para me explicar o que é redondo aquadradado. Com um pescoço taurino e peito descomunal. Quer dizer, se eu tivesse aqui esse pescoço taurino e esse peito descomunal, vocês estavam com medo de mim aí, né? Aí ele disse, eu só peguei uns pedacinhos assim, porque é muita coisa. Ele disse que ele estava lá no alto, a 325 mil quilômetros da Terra. Quer dizer, estava perto da Lua, que a Lua é 384.400 metros de distância da Terra, média. Né? Então ele estava um pouquinho para cá da Lua. Ele via a Terra lá embaixo. Você não vê nenhuma descrição dessa na obra de André Luiz. Os planos espirituais são razoavelmente próximos da Terra, não estão lá perto da Lua, não. Porque André Luiz em Nosso Lar fala o luar, etc e tal, estava abaixo. Então ele estava acima, muito acima de Nosso Lar e outros planos lá, os dois voando lá. Aí ele disse que desceram. Orcus era o nome do guia dele. Segurou-me fortemente e compreendi que diminuímos a velocidade como 2 torpedos que chegassem ao objetivo. Você não vê essa descrição em André Luiz? Você vê que eles caminham lá ou então usam volitação. Mas não tem nada disso. Praticamente um Superman. Hein? É um Superman. É, exatamente. Voando, direto, né? E eles aí vieram voando, pousaram na ponta de um penhasco. Esse penhasco, eu vou descrever aqui porque não dá para escrever tudo. É um buraco, tinha um penhasco e depois tinha um buraco que ia para as profundezas da terra, onde estava o abismo, a zona de sofrimento. O inferninho particular espírita, né? À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, você vê, é a mesma coisa do Rustem aí, né? Quando se coloca assim, indescritível para o pensamento humano. Você não tem condição de entender isso e tal e coisa. Uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão belo que produzia na minha alma verdadeira vertigem. Né? Devia ser uma pessoa um espírito muito bonito. Né? Acreditei em enlouquecer. Eu nunca vi ninguém enlouquecer porque viu alguma coisa bonita, né? Eu estou mostrando o ridículo da coisa, para mostrar a infantilidade das ideias e como espíritas leem isso e não devolve o livro lá. Me dá meu dinheiro de volta, que isso aqui não é espiritismo, não. Né? Pousado em penhasco elevado e pontiagudo, com longas asas descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes, um anjo de sublime beleza dominava o abismo. Agora eu tenho que depois explicar para uma pessoa que anjo não tem asa, que eu falo. Lá no Novo Testamento não tem nada que autorize você a imaginar que o anjo tem asa. Anjo é uma palavra que significa espírito apenas, um mensageiro, conforme a origem da palavra lá do grego e tal, né? Vi um anjo com asa e tudo, pousado lá no penhasco. Era o guardião do abismo. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus com acento carinhoso e profundo. Aí dá vontade até de você tocar uns acordes musicais depois dessa frase, né? Gabriel é aquele espírito superior que anunciou a Maria que ela trazia no ventre o Messias. Vocês estão lembrados dessa passagem? Chamado anjo Gabriel. É um espírito. Ora, que espírito é o José Passini que Deus vai mandar para anunciar que vem Jesus? Não, tem de ser um espírito muito elevado para ter essa nobre missão de anunciar a vinda do Messias e tal, né? Coitado de Gabriel, passou de mensageiro celestial a carcereiro do inferno, né? Gabriel sobre o abismo parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol que do alto do firmamento alimenta a terra.
víamos agora Gabriel perfeitamente sobre a grandiosa montanha, de asas espalmadas, ele até ameaçou voar, né? Com as mãos espalmadas para nós, irradiava luz e amor, era de uma beleza indescritível e o rosto iluminado ofuscava-nos o olhar. Olhei apenas um momento, escondi o rosto para não ficar cego. É uma coisa que agride o raciocínio. Como é que uma beleza pode deixar alguém cego? Como é que alguma coisa espiritualmente elevada pode atacar uma criatura? Agora ele falando sobre os habitantes do abismo, lá do... pior que o umbral e as trevas, né? Onde estavam os espíritos sofredores. Olha aí. Aos que se precipitam nas formas vegetais e vivem agora aprisionados ao que se poderia chamar de inércia aparente. São corações aflitos e consciências que se foram caindo e atingindo a inconsciência. Começaram a percorrer para trás a escala da evolução. Isso é antidoutrinário. Como é que percorre para trás a escala da evolução? Irão até o mineral e descerão um pouco mais, abaixo do mineral. Nessa ocasião poderão sofrer uma espécie de explosão atômica que desagregará o próprio ser, quer dizer, a morte do espírito. Quer ver? Tem sentido. Esse livro eu comprei da Livraria Espírita de Juiz de Fora. Isso há 50 anos atrás, né? Mas já devia ter alguém que olhasse o que estava vendendo em nome da doutrina. Olha a capa do livro que antecedeu a esse. Olha as figuras da capa do livro. Isso eu não falo assim em reunião pública, etc. Falo em meios selecionados, onde tem pessoas estudiosas e que compreendem a doutrina, não é? Mas é um verdadeiro escândalo uma capa dessa aí. Ele devia ter problemas sexuais, ele próprio, o médium, e o espírito obsessor ardiloso aproveitou isso. Porque tem passagens lá no livro que... Médium Carlos Antônio Bacelli, espírito Dr. Inácio Ferreira. Eu analisei 15 obras dele. Esse médium mora em Uberaba, tem um abrigo para idosos. Essa história de abrigo para idoso e lar para criança, coisas admiráveis. Mas você não pode pegar qualquer fonte de renda para sustentar isso. Tem que ter uma fonte de renda compatível com a dignidade, a sobriedade e a elevação da doutrina espírita. Eu não posso pôr aí vender aí, fazer determinadas lojas com determinados artigos aí para vender e tal, que comprometam o nome da dignidade, o nome da instituição. Eu não posso vender, por exemplo, botar uma banca de jornal para manter Mas a banca de jornal que eu estou vendendo lá, estou vendendo revistas escabrosas aí, como Playboy, etc. Não é compatível, é a mesma coisa de eu vender isso no centro espírita. Tem de pensar nisso. Agora, muita gente acha, não, mas isso aí é em benefício do... O Carlos Antônio Bacelli, ele tem lá em Uberaba um abrigo de idosos. Então, em nome desse abrigo, ele vende as obras dele. Mas as obras fazem um trabalho completamente destruidor para o espiritismo, né? Olha aí, ele fala... Vocês ouviram falar do Dr. Inácio Ferreira, né? Lá de Uberaba. Eu conheço o nome dele desde que eu era jovenzinho, né? Adolescente. É um homem que teve a coragem naquela época de enfrentar o meio médico, se declarar espírita, ser diretor de um hospital espírita, tratar doentes com passe, água fluida e medicamentos. Ele escreveu 3 livros, traduzidos até em língua estrangeira, que ele mostrou ali, porque para até o Inácio Ferreira, de um modo geral, os espíritos, qualquer coisa que tinha de perturbação, era espírito, obsessor, encosto, não sei o que e tal. E para os médicos era coisa cerebral, que resolvida através de choque elétrico e de medicamentos, etc. O Dr. Inácio Ferreira mostrou 2 coisas, que muitas vezes a perturbação que eu começo a sentir não é porque tem um obsessor me perturbando, não. É porque algum acontecimento do presente fez vir à tona algumas lembranças do passado que estavam arquivadas em mim, né?
Então, muitas vezes, é até um tratamento psicológico. É claro que o Evangelho vale sempre. Médico eminente, trabalhou 50 anos lá em Uberaba. Quando o Chico desencarnou, o Carlos Batelli já não frequentava a casa do Chico a pedido do Chico, né? Mas logo que o Chico desencarnou, dali um pouquinho apareceu o Dr. Inácio Ferreira se comunicando pelo Batelli. Agora vocês vão analisar aí se é compatível com a dignidade da doutrina espírita o que esse espírito fala. São espíritos que chegam falando uma porção de coisa e tal, que iludem muita gente, e embarca muito espírita também revoltadinho e tal, porque ele tem umas mensagens assim para a pessoa se insurgir contra dirigentes de centro, disciplinadores, etc. e tal, né? Ele diz que ele é diretor do Hospital Esperança. O Divaldo revela, através de Manuel Filomeno de Miranda, ou Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo, revela que Eurípides Barçanufo fundou um hospital no mundo espiritual chamado Hospital Esperança, e que recebe lá muitos espíritas. Eu entendo isso, que o espírita desencarnado, que não tem grande evolução e tal, vai lá, se interna lá para se adaptar à vida espiritual. Mas ele não entra no 0 quilômetro, ele já entra com conhecimento pelo teórico de mundo espiritual, etc. É mais fácil. É a mesma coisa de você pegar um aluno que já frequentou todo o curso primário antigo, e você pegá-lo no ginasial, do que você pegar um aluno analfabeto no ginasial. Você tem que dar uma... Então você já pega esse, você seleciona aqueles que já são alfabetizados e os que não são alfabetizados. Eu entendi assim, mas o doutor Inácio pegou o contrário. Disse que esse Hospital Esperança foi criado só para receber espíritas desencarnados, que a maioria desencarna todos fora da faixa, né? Já muda a tônica da coisa, né? Agora ele diz que ele era o diretor do hospital. Olha que ele fala: não sei quando é que eu vou me livrar desse karma. Peraí, todo espírita consciente fica ansioso para, se eu desencarnar amanhã, me arranjar um servicinho lá no mundo espiritual para eu continuar meu progresso, né? Todo espírita consciente pensa isso. Quem é que pensa daqui, que pensa, eu quero arranjar uma rede bem boa lá para deitar e ficar por conta, e Bezerra de Menezes vir trazer um refresco para mim, né? Não tem desse negócio não, né? Então, mas ele está dizendo que é karma ele ser diretor de um hospital no mundo espiritual. Olha aí o que ele fala. O livro todo ele conta que ele é diretor do hospital. Também sou susceptível a crises periódicas de depressão. Afinal, o que me consta, ainda sou gente, não é? Se você souber que um psiquiatra da Terra está com depressão, você fala: esse homem precisa de tratamento. Mas ele não vai ser diretor do hospital. Uma pessoa passível de acordar com depressão? Sobre a questão de... Isso aí eu estou pegando assim por cima, que são essas 15 obras que eu analisei, né? Sobre a questão de Chico Xavier ser a reencarnação de Kardec. Essa é uma outra aberração, uma barbaridade, que os espíritos inferiores colocam na pessoa de espíritas invigilantes para ficarem discutindo se Chico foi Kardec, se André Luiz foi Carlos Chagas, e perdendo tempo em vez de aprender doutrina espírita, de praticar a doutrina espírita, de fazer a sua reforma interior e etc, né? Perde tempo, ficam perdendo tempo e etc. Eu escrevi até um artigo aí, agora estou chamando de arqueólogos espirituais, quer dizer, são aqueles que vão fazer escavações, né? Escavações para saber quem foi quem, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: se a misericórdia de Deus houve por bem lançar um véu sobre o passado, etc e tal. Então por que você lê o Evangelho? Não é para aprender? Está lá. Olha o que fala esse espírito obsessor que botou na boca de Antusa. Antusa era uma médium que eu conheci lá em Uberaba, muda, voltada, médium muda. Ela dava passe o dia inteiro na casa dela. Ela tinha uma salinha lá no fundo, onde ela costurava, fazia coxa de retalho para dar para os pobres. O pessoal todo levava retalho lá, e ela estava o dia inteiro à disposição. Chegava uma pessoa lá, sentava, ela
mandava ler uma página do Evangelho, lia uma página do Evangelho, aí ela dava passe, frutificava água, mandava a pessoa embora. Era média de 24 horas por dia, né? Era muda. É interessante, eu cheguei a me comunicar com ela, ela se comunicava muito bem através de gestos e coisas, né? Muito interessante. Mas bota isso aí na boca da Antusa, né? Diz que Chico e Xavier têm essas coincidências interessantes. Da personalidade de Kardec, a personalidade de Chico, inclusive a semelhança física. Isso parece que é para ridicularizar a gente, é para chamar a gente de bobo, não é? Do outro lado do espelho, é um dos livros que ele escreveu. O espírita tem a mania, só para atacar o espiritismo e a mediunidade e os médiuns. O espírita tem a mania de se julgar sempre com a verdade. O médium, perguntaram para ele, para o doutor Inácio, por que o senhor não volta lá no seminário? Ele tinha uma mesa mediúnica muito boa, trabalhava, ele tratava de doentes, na desobsessão. Por que o senhor não volta lá para dar comunicação através dos médiuns que ficaram lá no sanatório? Ele disse assim, o que é que eu vou fazer lá? O médium me acolhe, me agasalha, abre a boca e só deixa passar o que não conflita com seus pensamentos. Sendo assim, o que vou fazer lá? Passar raiva? Passar raiva eu passava da condição de doutrinador, de dirigir dos trabalhos mediúnicos do sanatório, que fui por mais de 50 anos. Ele está tentando desmentir a obra que o doutor Inácio fez aí, né? Agora, ele ataca, bota em dúvida o exercício da mediunidade. Para quê? Só se for para xingá-los. Veja bem se isso é palavra do Espírito, né? Vou lá só para xingar os médios? Por favor, senhor médio, senhor revisor, não me queiram tolher a liberdade de dizer o que penso, de maneira que penso. Aliás, para que saibam que sou eu, basta mesmo que eu abra a boca ou que acenda um cigarro. Dr. Inácio fumou muito. Apesar disso, ele desencarnou com 84 anos de idade, né? Ele fumou muito durante a vida. E ele era assim, tinha uma franqueza rude, não era grosseiro não, mas ele não tinha papa na língua não, falava, né? Mas ele põe coisas na boca do Dr. Inácio que uma pessoa educada não fala, né? E ele, nesse livro ele fala 25 vezes sobre o cigarro. Aí a dona Modesta fez um café, eu meti a mão no bolso do jaleco, tirei um cigarro, acendi o cigarro, a fumaça do meu cigarro, não sei o que, tudo ele fala 25 vezes. Então eu fiz a análise do livro e botei, ele falou 25 vezes em cigarro sem falar nada, falar contra os malefícios do fumo. E nunca pus na internet nada. Mas eu distribuo para um, para outro, põe na internet, publicaram coisas minhas e tal. No livro seguinte ele diz que espírita desocupado já contou quantas vezes eu falei no outro livro de cigarro. Falei, a honra de eu ter um espírito atrás de mim, né? Vou dizer a vocês o que penso. Os meus gatos, que ainda sobrevivem no sanatório, apesar de alguns dias purgados, são melhores intérpretes meus do que os médios que andam por lá. Os médios não querem estudar, não querem disciplina, ficam parados ao redor da mesa feitos uns robôs. Nem pensar eles pensam. Esvaziam a mente de ideias, esperando que os espíritos façam tudo. Está acabando com a classe mediúnica, né? E depois mentem. Dizem que são inconscientes, que não se lembram de nada. Isso é para semear no novato, etc. e tal, para semear a dúvida, né? Nós, os considerados mortos, em matéria de mediunidade, temos de nos contentar com essa percentagem. 30% nosso, 70% do médium. Isso aí é uma forma sutil. Sutil não é bem a palavra, não é? Matreira de desacreditar a obra de André Luiz. Então você fala assim, será que era 70% do Chico e 30% de André Luiz? Quando é 50%, pelo menos para cada lado vá lá. Então quer dizer, 50% pelo menos de nosso lar é da cabeça do Chico. Está dito aí. Então a obra mediúnica, de um modo geral, 50% é para
causar mesmo descrença. Raro o médium que nos permite o empate. Isso sem falarmos nos médiuns que vivem colocando palavras inteiramente suas em nossos lábios. É um tal de termos dito sem termos dito nada. Os médiuns hoje querem improvisar. Quanta mistificação. Fala, doutor Inácio. Isso aí é um livro que ele, sem o devido respeito ao leitor, ele não conta, não se dá o trabalho de dizer como ele escreveu esse livro. Porque é uma entrevista que ele entrevistou o espírito do Dr. Inácio. Mas ele não diz que escreveu as perguntas e depois apareceu o Dr. Inácio, ele perguntou, o Dr. Inácio escreveu por ele as respostas, ou ele ouviu as respostas do Dr. Inácio e escreveu. Não, simplesmente ele começa a pergunta assim, como ele começa também com o Chico. Ele teria entrevistado o Chico depois de desencarnado. Na apresentação da obra já há uma defesa prévia consubstanciada nos ataques aos que analisam e aos que leem. Ele me escreveu uma mensagem e dizendo que eu estava tomando ares de inquisidor, que eu estava querendo